Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Que ótimo! Então, a nossa aula de história hoje, o conteúdo é a abolição da escravatura, tá? Hoje, dia 13 de maio, nós comemoramos a abolição da escravatura, tá? E a tia Ana Paula vai ler um texto, tá? Que tá mandando para casa para vocês, tá bom? Quem ainda não veio buscar a folha, pode vir buscar, e tem 2 folhas de exercício, tá? E eu vou estar lendo o texto para vocês, tá bom? É a abolição da escravatura. Logo que os portugueses chegaram ao Brasil e começaram a colonização, perceberam que havia muito trabalho e pouca mão de obra. A primeira opção foi obrigar os índios a realizar o trabalho duro da lavoura. Mas isso não deu certo em função de pouca resistência dos índios ao trabalho pesado. Pois, apesar de cultivarem a terra, não era no mesmo ritmo que os portugueses e também os padres chegaram para catequizar os índios, impediam essa exploração. A solução encontrada pelos portugueses foi fazer o que muitos nobres da Europa faziam na época: buscar negros na África para trabalharem como escravos. Essa prática irregular e totalmente contra os princípios de respeito humano foi considerada normal para a maioria das pessoas da época, mas o grupo de pessoas envolvidas com a questão da abolição começaram a surgir em vários países, inclusive no Brasil, tornando-se pioneiro dos ideais abolicionistas. No Brasil, muitos se envolveram com a causa do abolicionismo. Foram personalidades extremamente importantes por lutar pelos direitos dos negros, e citamos aqui alguns dos principais: José do Patrocínio e Joaquim Nabuco. Em 1880, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, que uniu todos os grupos abolicionistas do país. Castro Alves, além de pertencer ao núcleo dos abolicionistas, funda em 1886 um conjunto com Rui Barbosa, o jornal da Ideia à Luz, através do qual propaga ideias abolicionistas. Luiz Gama, advogado paulista que sempre esteve ligado à causa abolicionista, conseguiu libertar mais de escravos trabalhando somente dentro da lei. Então ele conseguiu, libertar, ele era advogado e conseguiu dentro da lei, tá, libertar muita quantidade de escravos, tá? Finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, princesa regente, assina a Lei Áurea, que declara extinta a escravidão no Brasil. A abolição da escravatura não aconteceu do dia para a noite. Vários movimentos antecederam a data. 3 anos antes, em 1885, foi aprovada a Lei dos Sexagenários. Pela lei, os escravos, ao completarem 60 anos, eles eram libertos, Eles ficavam libertos quando completavam os 60 anos. Esta era uma forma de ir gradualmente extinguindo com a escravatura, acabando com a escravatura, com a escravidão. Você também deve ter ouvido falar da lei do ventre livre. Os filhos nascidos depois do dia 28 de setembro de 1871, após completarem 8 anos, poderiam ser libertados caso o proprietário concordasse. O proprietário recebeu uma indenização do governo, que criou esse mecanismo como um instrumento de incentivo à libertação dos escravos. Então,
a lei do ventre livre, o que acontecia? Os filhos que nasciam das escravas após essa data, né, eles eram libertos, né? Só que eles tinham, né, para o governo e para os abolicionistas, para eles conseguirem fazer com que essa prática desse certo, eles indenizavam, eles davam dinheiro, tá, para os fazendeiros, para eles poderem serem libertos, tá? Para fazer com que eles, né, quem não gosta de dinheiro, não é verdade? Para poder fazer com que eles ficassem libertos. E assim, a escravidão, ela durou muitos e muitos anos, tá? Os navios negreiros, quando vinham lá da Europa, eles traziam, e a viagem era muito longa, tá? Então, o que acontece? Não tinha comida suficiente. Então, diz a história, através de alguns livros, né? Tia Ana Paula olhou, estudou antes para poder falar para vocês, alguns livros de alguns historiadores, eles falam que, como a viagem era longa, a quantidade de comida não era o suficiente, tá? Então, muitos morriam de fome, outros eram jogados ao mar, ficavam com sede, né? E ficavam todos ali acorrentados um ao outro, né? Um sofrimento danado, né? Mas, o que acontece? Até hoje, né, existem pessoas que falam sobre preconceito, né, cometendo racismo contra as pessoas. Então a tia Ana Paula vem mais uma vez falar para vocês, todos nós somos iguais. Não é porque o meu cabelo é crespo, tá, que eu não vou ser parecida com a minha amiga que o cabelo dela é liso. Porque eu posso fazer chapinha e ficar com o cabelo liso. Não é verdade? A tia Ana Paula pode fazer progressiva. Então, cada um é bonito, é especial, é importante do jeitinho que ele é. A tia Ana Paula sempre fala em sala de aula que um grande exemplo que Deus mostrou pra gente, que nós temos que ser iguais e solidários, que somos iguais a todo mundo e temos que ser solidários e respeitar o nosso próximo, através da nossa mão. Porque olha só, olha como Deus fez a nossa mão, os nossos dedinhos. Eu tenho algum dedo igual ao outro? Não. Todos os dedos da nossa mão, aqui ó, tanto da mão esquerda quanto da mão direita, cada um tem seu tamanho, cada um tem seu formato. E a gente não fica vendo a mão, ó, brigando o dia todo. Eu quero isso, eu quero aquilo. A gente não vê. As mãos, olha, elas se unem, tá? Eu consigo, ó, abraçar uma mão e outra aqui, ó, tá vendo? Tô abraçando uma mão e outra e elas não brigam. E é assim que nós, seres humanos, temos que ser. Nós não podemos ter preconceito, nós não podemos ser racistas. Não é por causa que a minha pele é mais moreninha que meu amigo vai fazer alguma coisa ou falar uma coisa feia sobre mim, não é verdade? Então, aproveitando esse tema, a tia Ana Paula enfatiza, né, mais uma vez que nós não devemos desrespeitar ninguém. Devemos ter amor ao próximo, devemos respeitar todas as pessoas, sejam elas criança, velho, adulto, adolescente, e principalmente não devemos ser racistas e nem preconceituosos, não é verdade? Então, meus amores, olha, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Isso é um tema muito importante, né? Que agrega mais ainda o nosso conhecimento, tá bom? Então, ó, até a nossa próxima aula. Tchau!